Olá a todos, eu sou Adriano Voga, doutorando em Ciência da Computação na PUC-RS. Agora eu vou apresentar para vocês o artigo do Fórum de Pós-Graduação do ERAD 2021, intitulado Proposta de Adaptação Dinâmica de Padrões Paralelos. Esse artigo também é de coautoria dos professores Dalvan Gribler e Luiz Gustavo Fernandes, também da PUC-RS. O contexto desse trabalho está relacionado com as aplicações do contexto de processamento de streams, que são aplicações de fluxos que processam fluxos contínuos de dados. Essas aplicações estão presentes em diferentes áreas, como aplicações de bolsa de valores, aplicações de processamento de vídeo, imagem, entre outras. E essas aplicações usualmente demandam paralelismo para acelerar as execuções delas, então é preciso você executar elas em paralelo para ter uma qualidade dos serviços para os usuários. Então você pode usar padrões paralelos como pipeline ou como farm para você conseguir atingir paralelismo. E nesse contexto também é importante que essas aplicações tenham usualmente uma fonte dos dados e tem no final um coletor dos dados que produz uma saída. E na parte central a gente pode usar diferentes padrões paralelos para cada aplicação, que varia também conforme a aplicação. Mas a gente pode usar configurações com, por exemplo, um pipeline de um estágio apenas, ou pode usar uma configuração de 2 pipelines, ou pode fazer composições combinando diferentes padrões paralelos. Isso, cada uma dessas configurações, compondo padrões paralelos, tem um impacto no desempenho e também no consumo de recursos. Isso, muitas vezes, o usuário precisa definir isso em tempo de execução. Então, além disso, se a gente for considerar, por exemplo, uma aplicação de vídeo, uma aplicação que processa e recebe frames de dados e processa em tempo real, a gente pode usar essas configurações, cada uma delas vai ter um determinado impacto no desempenho, em termos de throughput, que são as barras, e também em termos de latência, que são as linhas em relação ao eixo Y2. E também isso varia conforme a interface de programação paralela impacta também no desempenho, como por exemplo o Intel TBB e o FastFlow. Então a gente vê, por exemplo, que nesse caso, nesse gráfico, está recebendo dados a 2 frames por segundo. A gente vê que o pipeline, por exemplo, no FastFlow com 3 estágios, suportou essa taxa de entrada, conseguiu atingir um throughput adequado e também teve uma latência baixa, enquanto que teve variações já no Intel TBB que tem uma latência mais alta. Se a gente apenas aumentar a taxa de entrada, o input rate, para 4 frames por segundo, que é algo que pode acontecer nessas aplicações, por exemplo, você tem uma câmera a mais produzindo dados, a gente já vê uma outra tendência de desempenho. Nesse caso, outras configurações, que nem usando padrões paralelos, um farm vai ser mais adequado. E também vai ter variações nas interfaces usadas. Então, por que isso é importante? Porque tem essas variações de tempo de execução. O input rate é um exemplo apenas, pode ter outras em relação ao custo computacional ou até na disponibilidade de recursos, e o programador é responsável por isso, e é muito difícil o programador manualmente responder em tempo de execução a essas variações. Então é por isso que a gente está propondo uma solução que suporte para em tempo de execução você alterar essa configuração de padrão paralelo usado, mudar, por exemplo, o número de estágios e também mudar, por exemplo, de pipeline para farm, para estágios replicados e vice-versa. Isso usando então uma estratégia autoadaptativa que seja um pouco mais inteligente e que consiga encontrar em tempo de execução essa melhor configuração. Então a solução proposta principalmente é uma estratégia que está sendo usada, uma estratégia que em tempo de execução encontra essa melhor configuração, ela faz uma etapa de treinamento e depois entra uma fase estável enquanto não houver flutuações, e obviamente é necessário presumir que existe então nos diferentes frameworks, o objetivo é ser um pouco genérica, que vai ter mecanismos então para você em tempo de execução controlar isso. E o usuário vai definir então em questão de programabilidade, ele vai codificar essas configurações e vai dizer para essa estratégia quantas configurações ele pretende testar. E, obviamente, vai ser usado o monitoramento e coleta de dados em tempo de execução para encontrar essa melhor. Então, a questão da estratégia de decisão, como eu já adiantei, ela executa uma etapa de treinamento e encontra uma melhor configuração para aquele momento. E, nesse caso, o objetivo final é oferecer uma abstração para o usuário. Ao invés do usuário, o programador de aplicação, se preocupar tanto com a composição e com os padrões paralelos, ele se preocupa com objetivos de alto nível, como oferecer um throughput, ele vai dizer qual é o objetivo dele, ou oferecer dizer qual é o máximo de latência que a aplicação dele suporta, e por baixo vai ter uma aplicação, um sistema inteligente que vai encontrar a melhor configuração para ele. Então, isso foi implementado no framework FastFlow, ele nos ofereceu então esses mecanismos, foi possível em tempo de compilação compilar diferentes versões e em tempo de execução escolher qual que é a melhor e usar apenas aquela, enviar as tarefas para essa execução. Então isso foi implementado e uma validação prévia, uma visão geral da validação é uma máquina multicore
Comparando, por exemplo, com execuções estáticas que usam sempre aquela mesma configuração fixa em toda execução, a gente pode ver, caracterizando a estratégia, que ela faz uma etapa de treinamento, né? No início, ela testa todas as configurações, ela encontra a melhor dela e estabiliza até que alguma variação ocorra. Nesse caso, a gente está simulando um cenário em que a taxa de entrada varia em tempo de execução. Por exemplo, você tem uma troca de 12 frames, em algum momento cai para 2 frames por segundo nessa aplicação para simular uma variação. Então a gente vê que foi necessário reconfigurar e estabilizar em outra configuração, nesse caso a configuração 2, que é um pipeline de 2 estágios, mantendo qualidade dos serviços. Depois, quando de novo a taxa de entrada mudou, foi necessária uma nova etapa de treinamento e foi escolhida uma nova configuração. E notem uma visão geral dessas reconfigurações. E também em questão de desempenho final, né, para medir o overhead que isso pode ter numa aplicação, no tempo final da execução. A gente vê, por exemplo, que a autoadaptativa, nesse caso uma execução breve, a etapa de treinamento tem um impacto ainda, né, em questões de throughput. A latência é competitiva com o melhor caso estático, nesse caso é um farm, um estágio paralelo. E a outra variação que a gente está mostrando aqui é a autoadaptativa depois da etapa de treinamento, que a gente coletou em tempo de execução os resultados de throughput e latência após o treinamento. Então a gente vê que após o treinamento o desempenho é competitivo com o melhor caso estático, né, e tendo uma latência também baixa. A gente, como brevemente as conclusões, a gente está vendo que essa solução funciona, que ela está oferecendo já novas abstrações e está tendo uma estratégia de decisão que funciona, mas obviamente essa estratégia de decisão ainda pode ser melhorada, pode ser otimizada essa etapa de treinamento, e também o objetivo ainda é deixar mais genérica ainda essa estratégia para poder ser usada em diferentes frameworks e talvez com diferentes otimizações combinadas. Algumas referências dessa apresentação, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu acho que agora temos algum tempo para perguntas. Obrigado.